Olá a todos! Hoje eu, Isaac, Gustavo, Vitor e Iago iremos apresentar uma análise detalhada da situação financeira e econômica da Gerdau SA, com base nas demonstrações contábeis de 2022 e 2023. Olá, boa noite, tudo bem? Eu vou falar sobre o DRE, que é o desempenho de resultado e exercício da Gerdau Sul. O DRE ele permite a gente olhar de uma forma mais ampliada ali para o desempenho financeiro, tanto para o desempenho operacional também, tá? Então a gente consegue ter mais clareza sobre. Se fizermos uma análise horizontal ali no DRE, na parte da receita líquida, nós podemos ver que houve um déficit em 2023, comparando com 2022, de 16,4%, tá? Isso se ocorreu devido à concorrência de venda do aço com a China, que teve muitas vendas que ele se elevou, né? Outra coisa que também influenciou foi a desaceleração econômica global. E isso impactou em diminuição de vendas para a América do Norte e para o Brasil também. Custo de vendas a gente consegue analisar também e, respectivamente, a margem bruta, porque para a gente chegar na margem bruta, a gente faz o cálculo da receita líquida menos o custo de vendas dividido pela receita líquida e multiplica por 100. Isso vai nos dar o percentual de margem bruta. O custo de venda, ele em si, ele caiu, só que não foi o suficiente para compensar o que caiu lá em cima nas vendas. Ou seja, a receita, as vendas diminuíram, o custo de vendas também, mas não foi o suficiente. A margem bruta, ela no primeiro trimestre ali de 2022, ela estava, se não me engano, nos 25%. Já em 2023, no primeiro trimestre, ela estava em 19%. A margem bruta, ela nos mostra quanto que a empresa ela tem a capacidade de lucrar. Porque a gente pega ali a receita líquida, no subtrai do custo de venda e divide tudo pela receita líquida. Isso mostra pra gente quanto que a empresa consegue lucrar. Outra análise que a gente também consegue fazer ali agora é com o EBITDA, que seria a receita líquida menos o custo de vendas, menos outras despesas, mais outras receitas operacionais. Esse EBITDA ele vai permitir para a gente observar a questão do desempenho operacional da empresa, tá? Então ali a gente vai estar mais por dentro daquela questão de como tomar decisões financeiras, olhar de um olhar mais técnico. Isso para um gestor financeiro. Dentro disso tudo também vamos falar sobre o lucro líquido. Lembra bastante a receita líquida, só que tem a questão que diminui ali todos os custos que a empresa tem. Ou seja, todos os pagamentos, vamos lá. O lucro líquido ele é basicamente a receita líquida subtraindo todos os custos que a empresa teve, tá? Ele diminuiu bastante. Lembra que eu disse lá em cima, lá atrás, aliás, que teve alguns fatores como a concorrência com a China e a questão da desaceleração econômica global? Essas são as coisas que influenciaram ali na queda do lucro líquido, ou seja, se a receita líquida caiu, o lucro líquido ele também vai cair, mesmo com os custos de vendas tendo diminuído. Outra coisa que a gente vai analisar é o capital de giro, tá? Então, assim, ó, em 2022 ele estava bom, o capital de giro da Gerdau ele estava robusto ali, as vendas estavam boas, tá? Só que para 2023 aquela questão que eu tinha dito lá em cima sobre concorrência com a China, enfim, esses fatores eles influenciaram para o capital de giro em 2003 ele cair, tá? Então não estava muito bom quanto em 2022 dentro disso. O capital de giro ele é basicamente ali o ativo circulante e o menos o passivo circulante, tá? Então é tudo que a empresa tem de dinheiro e ou consegue transformar em dinheiro dentro de um ano. Isso é importante. É a curto prazo, ou seja, ele não está calculando contas a longo prazo, tá? Investimentos a longo prazo, enfim, ele não está calculando, ele está só a curto prazo. E o passivo circulante é as contas que tu tem que pagar ali dentro de um ano. Outra coisa também que a gente vai analisar é a necessidade do capital de giro, que é a NCG, tá? Então, de 2022 para 2023 ele aumentou. Só que assim,
Isso reflete muito sobre aquela questão das vendas, então é para a gente ver como tudo está interligado. Se a empresa vendeu menos, se a empresa teve mais custos de vendas ou menos custos de vendas, isso tudo vai influenciar no capital de giro, vai tudo influenciar na necessidade de capital, na necessidade de ter para pagar as contas. Porque assim, mesmo que as vendas diminuíram, por exemplo, as contas ainda manteram meio que elas. Então, apesar de ter uma certa queda, não foi o suficiente para influenciar. Então, ali a empresa precisava de mais capital do que em 2022. Show. Outra coisa também é índice de liquidez corrente, tá? Ele vai falar ali pra gente se a empresa consegue pagar o que ela deve. Como? A gente vai pegar ali o ativo circulante e vai dividir pelo passivo circulante. Dessa forma, a gente obtém um valor, um número. Se esse número ele for acima de 1, ótimo, a empresa está bem, ela consegue pagar as contas e ótimo. Se tiver abaixo de 1, tá ruim, precisa melhorar, precisa aumentar ali o ativo circulante ou diminuir o passivo circulante, tá? Em 2022, devido a um forte caixa, ele estava bem alto, tá? E menos passivo circulante, enfim. Só que em 2023 ele deu uma caída. Entretanto, ele ainda estava acima de 1, então ainda estava no patamar seguro, tá? Em relação a 2022, em 2023 ele caiu sim, mas não estava negativo, não estava abaixo de 1. Se tivesse abaixo de 1, era um fator muito importante que ia mostrar ali que a empresa está indo para o brejo. Basicamente está falindo, precisa aumentar esse número urgente, entende? Por último, a gente vai falar ali do saldo de tesouraria, que é basicamente todo o capital de giro da empresa, menos a necessidade de capital de giro. Então ele vai pegar tudo que a empresa tem e vai subtrair todas as contas, tá? É o saldo de tesouraria. Isso diz muito sobre a empresa, diz muito sobre aquela questão de venda. Eu lembro até que a professora comentou sobre da empresa conseguir escolher quando quer pagar, por exemplo, poder aumentar o prazo de pagamento, mas em si aumentar o prazo de pagamento, porque se tu tem um saldo de tesouraria alto, você já é uma empresa bem conceituada, então tipo, o pessoal já te conhece, seus fornecedores já te conhecem. Então você tem esse certo poder de barganha, de poder negociar, de pedir um valor mais baixo, por exemplo, para pagamento à vista. Então se tu tem um saldo de tesouraria alto, bom, isso é muito importante para a empresa. Ali a Gerdau ele estava com um saldo de tesouraria positivo e com uma boa folga de caixa em 2022. Já em 2023 teve aquela queda que foi influenciada pelas vendas, né? Assim, eles tinham que usar bastante para sustentar ali aquelas obrigações e investimentos, enfim, porque tem certas coisas que a gente não pode deixar de continuar pagando. A empresa fez os contratos, enfim, e tinha que manter o pagamento, tinha fornecedor para pagar, tinha matéria-prima para pagar. Então, o saldo de tesouraria em si ele baixou, porque o capital de giro baixou. Então, o capital de giro ele vai influenciar em tudo ali, na necessidade, na saldo de tesouraria, na questão do índice de liquidez. Com essas análises que a gente fez ali do DRE e do capital de giro, entre outras, a gente consegue ver que a empresa Gerdau Sul ela estava meio que sofrendo situações bem desafiadoras ali de 2022 para 2023, porque em 2022 o cenário era um, em 2023, um ano depois já era outro, totalmente diferente. Que muitas empresas têm que estar preparadas, porque são fatores que não tem como se defender. A concorrência vai vir, então esses pontos dão uns panoramas pra gente, dá um mapa assim pra saber pra onde que a empresa vai seguir, sabe? Isso a gente conseguiu ver ele claramente no capital de giro, claramente no DRE. Oi, meu nome é Vitor Hugo Ramos, estou fazendo a apresentação do trabalho da Metalúrgica Gerdau, da análise das finanças deles, e eu vou falar um pouco sobre o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é uma das principais demonstrações financeiras da empresa. Ele mostra como que a empresa está por um período de tempo, de trimestre, semestre, depende da própria empresa. Essa da Metalúrgica Gerdau é trimestral mesmo, e ele destaca os seus passivos, seus ativos e o seu patrimônio líquido. Então, no balanço patrimonial a gente tem ativos e passivos. Os ativos são separados em ativos circulantes e não circulantes.
o que isso encaixa nos ativos circulantes? Todo caixa, contas a receber, estoques e outros ativos de curto prazo. Na metalúrgica Gerdau, em 2023, houve uma boa geração de caixa, embora o fluxo de caixa tenha caído em relação a 2022. Não teve a mesma eficiência. O ativo não circulante são todos aqueles investimentos imobilizados, todos aqueles ativos a longo prazo que não estão de tão fácil acesso como o circulante. Esse ano a Gerdau ela investiu em mais projetos, em tecnologias, projetos de expansão e também aumentou as plantas do Brasil e na América do Norte. Também tem o passivo circulante e o não circulante. O passivo circulante se inclui em todas as dívidas a curto prazo e todas as obrigações financeiras. A metalúrgica Gerdau ela reduziu sua dívida bruta ao longo de 2023 de 12,6 bilhões de reais para 10,9 bilhões de reais entre 2023 e no quarto trimestre de 2023, no começo até o quarto trimestre. E isso reflete na sua boa capacidade de gerir as dívidas, boa disciplina de manter. Os passivos não circulantes, então, eles são todas aquelas dívidas a longo prazo. E a metalúrgica Gerdau, ela manteve o seu controle saudável desse endividamento, sendo que essa dívida líquida, mantendo uma relação entre a dívida líquida pelo EBITDA, deu de 0,4 e abaixo de 1 é considerado saudável, quer dizer que você consegue pagar todas as suas dívidas a longo prazo. Então, como eles conseguiram 0,4, eles vão conseguir quitar todas as dívidas de longo prazo, então é saudável. E a parte final é o patrimônio líquido. Ele representa ao total da empresa, ele representa os recursos da própria metalúrgica Gerdau. Então, no ano de 2023, ele teve uma retenção de lucros e uma distribuição de dividendos expressiva. Então, foi muito bom. Eles tiveram um payout significativo de 2,6 bilhões de reais. Eles pagaram 2,6 bilhões de reais em 2023. E isso reflete na sua boa política de retorno aos acionistas. E isso é muito bom para a empresa. Eu vou falar sobre a demonstração de fluxo de caixa da Gerdau, certo? Eu vou dar uma introdução sobre o que é isso, primeiramente. Depois eu vou me aprofundar um pouco mais nessa parte, fechou? Eu vou falar sobre a demonstração de fluxo de caixa da Gerdau. A demonstração do fluxo de caixa, ou DFC, é uma ferramenta essencial para avaliar a capacidade de uma empresa de gerar ou gerenciar seu caixa. Com ela, analisamos como a Gerdau equilibra entradas e saídas de dinheiro em suas operações, investimento ou outras atividades financeiras. Dividirei a apresentação em 3 pontos: o fluxo de caixa operacional, os investimentos, ou CAPEX também, assim chamado, e por fim o fluxo de caixa livre, o FCF. Vamos ver como cada valor foi calculado. Vamos começar então pelo fluxo de caixa operacional, que revela o quanto a Gerdau consegue gerar de caixa através de suas operações principais. Esse valor é calculado somando o lucro líquido, a depreciação e a variação do capital de giro, o que inclui a gestão de contas a receber, estoque e contas a pagar. Agora eu vou falar sobre a fórmula. A fórmula é da seguinte maneira: é o fluxo de caixa operacional igual ao lucro líquido mais depreciação mais a variação do capital de giro. No quarto trimestre do ano de 2023, do ano 2023, a Gerdau registrou 1,3 bilhão de reais no fluxo de caixa operacional. Embora isso represente uma queda em relação ao ano anterior, a empresa manteve um controle sólido sobre o capital de giro. Esse controle foi essencial para que a Gerdau pudesse cobrir suas necessidades operacionais, sem precisar aumentar o nível de endividamento, o que preserva sua liquidez e reduz riscos financeiros, que isso é ótimo.
Esse dado foi obtido dos relatórios financeiros, onde a Gerdau detalha a variação em cada um desses itens. Controlar o capital de giro é fundamental em períodos de menor geração de caixa, pois ajuda a empresa a manter as suas operações ativas, assim digamos. Agora eu vou falar sobre o investimento CAPEX. A segunda área da análise é o CAPEX, que significa os investimentos em bens de capital. Esses investimentos são destinados a modernizar e expandir as operações da empresa, tornando-a mais competitiva, certo? E em 2023, a Gerdau direcionou 5,7 bilhões de reais para esse fim, concentrando recursos em setores estratégicos, como os de aços especiais. Para calcular o CAPEX, consideramos as despesas em ativos fixos e outros investimentos que ampliem a capacidade da empresa. A fórmula para o CAPEX é CAPEX igual despesas de capital em ativos fixos mais investimentos em modernização. Esse valor elevado de CAPEX é estratégico. Ao investir em bens de capital, a Gerdau busca garantir sua competitividade no longo prazo, mesmo em um mercado cada vez mais exigente. O CAPEX foi detalhado nos relatórios de investimentos, onde a Gerdau especifica cada projeto e o impacto esperado em diferentes áreas. A empresa está, assim, posicionada para oferecer produtos de maior valor agregado e se destacar em mercados de alta competitividade. Esses investimentos são cruciais, pois demonstram a aposta da Gerdau em seu futuro. Eles possibilitam a maior eficiência, novas tecnologias e métodos de produção aprimorados, o que reduzirá custos e aumentará a capacidade de produção. Finalizando aqui o nosso tema anterior, agora vamos para o FCF, ou Fluxo de Caixa Livre. Por último, temos o Fluxo de Caixa Livre, ou FCF, que representa o caixa disponível após cobrir todas as despesas operacionais e os investimentos em CAPEX. Esse indicador é essencial para avaliar a capacidade da empresa distribuir dividendos, realizar novos investimentos ou pagar dívidas. O cálculo do FCF é simples. Fluxo de caixa livre igual fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. No caso da Gerdau, o FCF teve uma redução de 32,9% em 2023 ou 2023, o que sugere uma menor disponibilidade de caixa após os investimentos. Essa queda no FCF é preocupante, porque indica que, apesar dos investimentos em modernização, a empresa está gerando menos caixa livre, o que pode limitar a distribuição de dividendos ou o financiamento de novos projetos sem endividamento adicional. Para chegar a esse número, usamos o fluxo de caixa operacional menos o valor do CAPEX, o que revela quanto realmente sobra de caixa. Esse cálculo permite ver se os investimentos estão trazendo o retorno esperado em geração do caixa. Com a redução no FCF, é importante que a empresa monitore se o capital alocado em expansão está gerando um impacto positivo. Agora eu vou fazer uma conclusão sobre tudo que eu falei, poder dar um entendimento melhor, né? Com essa análise de demonstração de fluxo de caixa, conseguimos entender que a Gerdau gerencia seu caixa para sustentar suas operações, investir em crescimento e garantir a liquidez necessária. A DFC é, portanto, uma ferramenta essencial para acompanhar o equilíbrio financeiro da empresa, mostrando os desafios e oportunidades para o futuro da Gerdau.
Acabou ocorrendo um imprevisto com um dos integrantes da nossa equipe. Eu vou falar sobre o DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ela é essencial para que a gente possa analisar aí a evolução do patrimônio líquido da empresa ao longo dos anos, tá? Mostra lucros retidos e dividendos distribuídos, enfim. O DMPL, então, ele vai mostrar ali se é válido ou não investir naquela empresa, tá? No caso ali da Gerdau Sul, em 2023, a empresa ela pagou 2,6 bilhões de dividendos, tá? Isso mostra a credibilidade da empresa no mercado, é um fator muito crucial para novos investidores. Então, um cara que quer comprar ações da empresa, ele vai analisar muitos fatores, inclusive o DMPL é um deles e é um dos fatores mais importantes, assim, não dos mais importantes, mas é um fator muito importante. Se a gente for comparar ali 2022 com 2023, caiu muito, tá? Enquanto em 2023 foi pago 2,6 bilhões, em 2022 foi pago 6,1 bilhão, tá? É uma redução muito alta. Isso se deve pelo cenário em que a empresa viveu em 2023, que foi a queda ali das vendas. Então, tudo isso impactou ali muito negativamente no DMPL, demonstração de mutação de patrimônio líquido, tá? Retenção de lucro e fluxo de caixa. Em 2022, com um elevado lucro e fluxo de caixa sólido, a Gerdau pôde distribuir uma parte significativa dos lucros sem comprometer as reservas de capital. Tá? A alta distribuição ela foi possível devido ao crescimento das receitas e da margem de lucro. Pelo forte desempenho que teve na América do Norte, meio que isso influenciou bastante. Já em 2023, teve aquela questão da concorrência de aço com a China. Então, o que eles vendiam ali para a América do Norte foi reduzindo. Outra coisa também foi a desaceleração econômica, que eu falei anteriormente em outro vídeo, na outra parte. Então, como podem ver, esses fatores que influenciaram lá nas vendas lá atrás, desde o começo do vídeo a gente vem falando deles, foi uma das coisas principais que mudaram total o rumo ali da empresa. Eu vou falar um pouco sobre as leituras das notas explicativas e seus principais indicadores financeiros. As notas explicativas destacam os eventos que impactaram os resultados da Gerdau. A empresa enfrentou uma pressão nas receitas devido à concorrência de aço importado no Brasil, o que afetou suas margens. Além disso, a desaceleração econômica global diminuiu a demanda em mercado estratégico, como os Estados Unidos. A companhia também reforçou seu compromisso com a sustentabilidade ao investir em empilhamento a seco nas operações de mineração. Os seus principais indicadores financeiros poderão ser liquidez corrente, reflete uma boa capacidade de pagamento de curto prazo, sinal positivo para a solvência. Poderá ser também endividamento, uma dívida líquida. Em 2023, a relação foi de 0,40 vezes, indicando um nível saudável e capacidade de pagamento de dívidas. Uma das principais indicadores financeiros da Gerdau também é o retorno sobre o patrimônio. A queda do lucro líquido impactou o ROE, uma metria importante para investidores focados em retorno de capital. Outro indicador pode ser o goodwill. O goodwill reflete expectativas de ganhos futuros e o valor da marca, adquirido em operações de compra. CAPEX. O CAPEX ele atrai investidores em ativos fixos para ampliar a capacidade operacional. E o último, não menos importante, principal indicador pode ser o EBITDA, margem EBITDA. Eles avaliam a capacidade de geração de caixa e a eficiência operacional, desconsiderando depreciação e amortização. E podemos concluir que a Gerdau mostrou um desempenho financeiro mais modesto em 2023, com vendas e margens pressionadas pela concorrência e cenários internacionais. Ainda assim, a empresa manteve disciplina financeira, controlando a dívida e investimento estrategicamente. Os principais desafios são a competitividade frente às importações e controle de custos, enquanto as oportunidades estão em projetos de infraestrutura e mercado de maior valor agregado.